Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifânios Podcast by Fluxy. E hoje, como sempre, estou aqui com o Júlio. Fala, Júlio. Fala, Matheus. Tudo bem aí? Como é que você tá? E vocês, como é que estão? Mais uma, hein? Espero que todos estejam ótimos. Até porque a gente sobreviveu esse ano de 2025, não foi? Nem falha, nem falha. Olha a cara. Sobrevivemos, mas... Sobrevivemos. Agora, a gente Estamos não bem. teria sobrevivido se a gente não tivesse feito o manual de sobrevivência para 2025, como a gente teve no ano passado. Que, aliás, porque é o segundo, já dá pra dizer que tá virando uma tradição, né? É isso aí. É isso, né? Justamente porque a gente quer viver muitos e muitos anos, agora a gente vai ter que continuar, né? Todo final de ano. Então, esse episódio aqui, como no último, a gente vai ter uma proposta que eu acho que é muito legal, de olhar pro ano, como ele foi, de uma forma geral, assim, né? Não só pra nossa realidade, mas incrementar o conteúdo com ela, é O claro. que a gente viu, ouviu e vivenciou, né? Ao longo do ano. Exatamente. Isso é bom. Pra tirar aprendizado disso e como que a gente consegue lidar melhor com essas coisas no ano que vem, né? E você não vai falar do cafezinho hoje? Ah, verdade, eu esqueci do cafezinho pra você ver. Final de ano. É, final de ano vai gastando, né? Mas, ó, você já sabe, aqui o nosso papo dura o tempo de um cafezinho. Então, ó, uma nova tradição. E- Vamos brindar ao Ana nesse Pô, episódio? muito Então, bem, muito brinde aí bem. o nosso cafezinho. Muito bom. Muito bem. Olha, Júlio, separei aqui alguns pontos, mais pra gente não perder de vista, né, o que Pois foram é. esses 300 Pois e é. tantos dias, ainda não deu 65, mas eu vou passando aqui e, enfim, a gente vai falando o tanto que a gente quiser sobre cada um deles. Perfeito. O Vamos lá. primeiro, e isso tudo aqui é uma construção minha, tá? Então, se você discordar dela, inclusive, fica à vontade pra colocar. Mas o primeiro, pra que eu fui dar a brecha, né? É de que esse ano as empresas descobriram o verdadeiro gargalo delas, né? Isso aí. Que é processo. Que é uma coisa curiosa, né? Porque desde sempre os gargalos eles são identificados nos processos. Mas esse ano em especial, a impressão que dá é que, caramba, a gente não vai conseguir fazer tal e tal coisa porque os passos anteriores, e um deles tem o nome de processos, né? Precisam ser revistos e reestruturados. Mas eu quero te ouvir um pouco mais sobre isso para eu poder também me colocar. Não, perfeito. Eu acho que assim, o que escancarou isso? A tecnologia, né? A gente já conversou em tantos outros episódios como a tecnologia ela não é fim, mas sim meio para soluções, né? E quando a gente tem uma inteligência artificial generativa na palma da nossa mão, pronta para fazer qualquer coisa, a gente sente uma sensação de superpoder. Isso é excelente. Mas quando a gente generaliza essa solução, no sentido de não sou mais eu, Matheus, usando o GPT para me ajudar a construir e-mail, mas sim sou eu, Matheus, querendo construir um agente de IA para automatizar o atendimento da minha empresa, aí a gente se depara com o processo na nossa cara, mal estruturado, gerando gargalo e evitando que a implementação avançasse. A gente viu isso com uma série de notícias, tá? A mais recente foi da Microsoft Index, que ela publicou um estudo onde ela mostrava que 70% das companhias perceberam dificuldades na implementação de projetos de IA Sim. por conta de falta de processos estruturados. Esses links dessas pesquisas eles vão estar aí na descrição do episódio. Mas eu estava pensando exatamente nisso agora, né? Isso, para vocês poderem isso é bom. acessar. Ora vai estar o estudo, ora vai estar a matéria, né, que foi divulgada. Sim. Talvez tenha alguma imprecisãozinha, tipo eu falei 70%, mas era 72%. Até porque o que a gente traz aqui para vocês não necessariamente sai exclusivamente das nossas experiências, da nossa cabeça ou coisa do gênero, né? Isso Também tem embasamento, tem fundamentação e tudo isso. Perfeito. É muito bom. Mas essa é uma das pesquisas, né? A gente viu outras pesquisas de outras instituições que refletiam a dificuldade das empresas de conseguirem tangibilizar o retorno sobre o investimento em projetos relacionados à IA. E vamos concordar? O problema não está na tecnologia. A tecnologia é brilhante. Exato. Uma coisa muito curiosa, né? Dá um passinho atrás, tudo bem? Essa coisa de tecnologia meio e tecnologia fim. Então, no lugar que a gente está, sem dúvida nenhuma, tecnologia é meio. Mas para as empresas de tecnologia, é fim. Né? Porque aquilo é o entregável dela. Então, é realmente um desafio a gente lidar com essa, eu não diria dicotomia, né? E nem contradição, mas com essa dualidade, sabe? Duas faces de uma mesma moeda. Né? Se de um lado eu tenho o setor de tecnologia produzindo tecnologia, botando
humanidade uma possibilidade de saltos larguíssimos, né? Como já tem ocorrido nas últimas décadas. Então, em pouquíssimas décadas a gente evoluiu o que em séculos passados, né? Pela própria argumentação, levaram séculos para acontecer. Se de um lado, né, a gente tem todo esse setor tecnológico, né, produzindo, desenvolvendo e entregando, do outro lado, e aí sim nesse setor é fim, né, do outro lado, onde eu utilizaria essas entregas como meio, como utilizar adequadamente? Como me preparar para receber e aí sim poder fazer as boas utilizações, né, dessas tecnologias. Perfeito. Então, esse passinho atrás eu acho importante, porque quando a gente afirma que as empresas, e eu concordo, descobriram esse ano, né, por mais incrível que pareça, que o verdadeiro gargalo delas, diante da tecnologia, né, avançadíssima, são os processos, o que a gente está dizendo é assim, a gente está falando de uma parte do meio corporativo, produtivo, serviços, que de verdade utiliza a tecnologia como meio e não é o seu fim. A questão é, em que lugar do meio essa tecnologia vai ser posicionada? Como que ela vai plugar nos nossos processos, nas nossas atividades, né? Acho que é um pouco isso. Exato, perfeita colocação, Júlio. Porque é assim, o que eu estou entendendo de tudo que você está falando é que no que a empresa de tecnologia se compromete a ter como fim, ela está entregando. Ela entrega. E surpreendentemente até, né? Isso. É muito além daquilo que a gente podia imaginar. Com certeza, é verdade. No nível de hoje, é difícil de eu imaginar minha vida sem LLM rodando do meu ladinho todos os dias. Porque assim, a produtividade que eu tenho hoje é incomparável com a produtividade que eu tinha antes do ChatGPT existir. Você falou uma coisa importantíssima. Observem, a produtividade que eu tenho hoje e não a criatividade que eu tenho hoje. Exato, é verdade. Né? Mas guarda isso. Vamos lá, vamos guardar isso que daqui a pouco vem. E vai ser muito legal a gente ter um bloquinho para isso, sabe? Oh. Vai ser bem legal mesmo. Bom, posso passar para o próximo tópico aqui, Júlio? Vamos só dar uma fechada nisso, então? Então, assim, em síntese, a gente tem, de um lado, as empresas de tecnologia que têm no seu produto, que é a tecnologia, um fim. Do outro lado, tem todo o restante das empresas, das organizações, cujo fim não é a tecnologia, mas utilizaria como meio para gerar os seus entregáveis e aí sim chegar naquilo que elas entendem e prometem como fim. Isso não é uma contradição, isso é uma coexistência. A questão é, para gerar harmonia nessa coexistência, se de um lado alguém tem que produzir a melhor tecnologia, do outro, você que vai absorver as tecnologias, você tem que arrumar a casa, amigo. Tem que arrumar a casa, amiga. É isso aí. E aí o que a gente chama de casa são os processos. Então, por isso as empresas entenderam e perceberam que o maior gargalo delas, para a utilização adequada, na totalidade, se beneficiar, né, na totalidade dessas tecnologias, são os processos. Né? Perfeito. E descobriram do pior jeito, né? Que foi falhando. Pelas pesquisas que a gente tem, né? E aí a lição que fica, eu acho que para todos nós não vamos culpar a tecnologia porque ela está entregando. Isso. É isso. Perfeito, é isso. Ela está entregando. Ela tá. Muito bem, bom, então a gente vai falar agora sobre tecnologia mesmo. Então, o mundo, de uma forma geral, eu acho que como você mesmo falou, né? Tá caminhando numa aceleração. Eu não sou historiador, mas eu vou usar dizer que nunca vista antes. Sim. Assim, com essa dinâmica que a gente tem, com tudo o que está acontecendo, e que a gente sabe, né? Porque quantos não são os projetos que estão acontecendo em empresas, em governos e tudo, de tecnologias que a gente não sabe. Todo lado, tá, exato. Mas esse crescimento, ele foi assimétrico. Por que eu digo isso? Porque, poxa, a gente teve um boom em vários segmentos. De tecnologia mesmo, de microchips, enfim, desses todos que a gente vê quando a gente acorda e liga o jornal para assistir alguma notícia. Sim. Agora, na prática mesmo, qual foi uma tecnologia que, assim, nós, em empresas, aqui no Brasil, estamos utilizando agora em dezembro, que a gente não utilizava em janeiro? Curioso. Então, assim, o mundo, qual que é a sensação que a gente tem? Que o mundo tá a mil, tá rodando, tá tudo acontecendo. Lógico, tiveram atualizações das inteligências artificiais, lançamentos, mas o meu ponto a sensação que a gente tem é de um crescimento muito acelerado, enquanto na prática tá muito mais na mão essa mudança do que parece.
Porque esse crescimento é assimétrico. Em que sentido? As grandes empresas fazem grandes movimentos, com grandes consequências, com grandes lançamentos. Isso gera uma enxurrada de informações, gera uma enxurrada de informação para a gente ler, para a gente absorver, que gera essa sensação de, inclusive, sobrecarga cognitiva, né? Enfim, faz com que a gente veja o mundo de uma ótica que não necessariamente é a verdadeira. Então eu dei esse exemplo prático da ferramenta para ilustrar um pouco o caminho aqui que se constrói, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O que você acha, assim, que toda a parte de mídia e de desenvolvimento propriamente dito desse universo de tecnologia, ele se refletiu na materialidade das nossas vidas? Em parte, né, Matheus? Em parte para os grupos que conseguem absorver toda essa produção. Nós temos grupos que não absorveram. Isso é assimétrico. Não chegou, por isso é assimétrico. E aí uma coisa interessante, você falou em assimetria e aceleração. A assimetria nesse contexto, né? Então eu produzi avanço tecnológico, quem conseguiu absorver esses avanços tecnológicos produzidos foram as empresas já avançadas tecnologicamente, né? Ou seja, elas já estavam com infraestrutura instalada, elas já estavam com seus processos estruturados, esperamos, e elas absorveram mais rápido, e às vezes até imediatamente. Quando não, foram as próprias propulsoras dessa aceleração e desse avanço. Sim. De um lado. Do outro lado, a grande maioria das organizações ainda está naquela tríade de horizontes de inovação, ainda está no H1, no horizonte 1. Né? Então, ainda não tem o que é para fazer documentado. Ainda trabalha, nós falávamos isso esses dias, com indicadores de resultado, mas não indicadores de direcionamento. E aí é que essa assimetria se acentua. Então, eu, responsável, dirigente de uma companhia que está no H1, no horizonte 1, né, de inovação. Isso independe de porte de empresa. Independe de porte, Você tem empresas com 14 pessoas que são globais, que atendem o mundo. Então, eu ainda estou no horizonte 1 de maturidade, né, não só tecnológica, né, mas de inovação mesmo, né? E eu recebo, minuto a minuto, nos meus feeds das diferentes redes, informações sobre esse avanço e essa aceleração tecnológica. No H3, né? No H3, que eu já estou ali num processo de inovação disruptiva. Ô, Júlio, esse conceito de horizontes de inovação, a gente já sabe, super consolidado pela McKinsey & Company, consultores que criaram, né, essa metodologia. Sim. Teve um livro que popularizou esse conceito. Sim. Vou pegar uma colinha aqui do nome do livro, que é Alquimia do Crescimento. Agora, eu queria que você me explicasse, assim, de uma forma mais concisa e assim, arroz com papinha, o que é horizonte de inovação, né? Isso é muito interessante. Aliás, eu vou reforçar aqui essa recomendação que o Matheus trouxe sobre esse livro, que é muito importante, né? É um processo alquímico mesmo, sabe? Essa coisa do inovar, né? É uma pergunta que eu sempre me fiz. O que de verdade é inovar, né? E a McKinsey e os seus consultores conseguiram trazer algo que fosse efetivamente não só coerente, mas também didático para a gente compreender isso. Pragmático isso. Também, né? Também, pragmático. Na ideia do H1, eles colocam a possibilidade e a oportunidade, dentro desse contexto de inovação, de eu aprimorar aquilo que eu já faço. E como que a gente aprimora aquilo que a gente já faz, né? Se eu trabalho no universo dos produtos, a impressão que dá num primeiro momento, eu vou fazer um facelift no meu produto, aprimorei. Não, querido, você vai complicar mais o seu processo, porque você não vai poder usar as ferramentas que você usava antes, né? Aprimorar, então, está na estrutura mesmo, né? É estrutural. O que eu preciso? Eu preciso de retrofit no meu parque industrial, eu preciso de investimento em máquinas e equipamentos, eu preciso repensar a maneira como eu transformo matéria-prima em produto acabado, ou o meu negócio é um serviço. As tecnologias de infraestrutura que eu possuo hoje conseguem entregar uma experiência minimamente positiva para o meu atual público. Então, o H1 é o aprimoramento nesse contexto da inovação. Quando a gente vai para o H2, a gente
sai um pouco desse universo do simples aprimoramento, e aí esse simples é muito mais complexo do que parece, né? Porque você reestruturar processos é, às vezes, repensar o negócio. É verdade. Não é isso? No H2, a gente vai para o universo dos negócios ou oportunidades que são literalmente emergentes no campo que a gente atua. Eu lembro muito bem quando começaram a surgir as primeiras propostas, ideias, oportunidades de automação de processos. Então a gente começou ali com os workflows, as grandes plataformas, os grandes players, né, de estrutura tecnológica, começaram a gerar ali ferramentas que permitiram que a gente passasse a automatizar alguns processos, alguns procedimentos, algumas tarefas. Mas ainda meio timidamente. Depois isso evoluiu, foi para RPA, né, foi para as APIs, mas ainda assim eu estou aprimorando o que eu fiz lá atrás e, ao mesmo tempo, estou absorvendo uma oportunidade de novos negócios dentro dos negócios que eu já pratico, né? Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Steve Johnson, depois acho que vale a pena botar o link também do livro, que a publicação dele tem o título de Emergência, né? Então, ele fala sobre o que é emergente, não no emergente do que tem que ser feito rápido, mas o que emerge a partir de 2 ou mais pessoas ou instituições em diferentes lugares do mundo incomodadas com a mesma questão, né? Então, desse incômodo emerge uma tratativa e uma solução que muitas vezes muda o destino da própria humanidade, né? Com o surgimento, com a emergência aí de novas tecnologias. Isso é o H2, né? Já no H3, não, a gente vai literalmente extrapolar os limites do conhecido. A gente vai para o universo da experimentação, a gente vai ousar. Agora, vamos combinar uma coisa. A gente só consegue praticar um H3 se a gente já viveu o H1 e o H2, né? O que a gente viu esse ano, inclusive, dentro desse nosso segundo item de sobrevivência, que o primeiro é processo, né? Segundo item de sobrevivência, o que a gente viu ao longo desse ano dentro dessa coisa as empresas extremamente bem desenvolvidas do ponto de vista da tecnologia, não só puderam absorver, como também acelerar os seus processos tecnológicos, mas elas encantaram as outras organizações que ainda não estavam no H3, e os caras começaram a querer fazer a coisa. Então, às vezes, aparece demanda de projeto de vamos revolucionar o nosso mercado. Tá bom, mas você consegue realmente ter os seus processos de contas a pagar e a receber funcionando redondinho? Não, eu acho que é muito claro esse conceito de horizontes de uma perspectiva visual mesmo, né? Então, sim, quanto maior o número do horizonte ali, significa que você vê mais longe. Sem dúvida. Só que imagina que a gente está num mar, né? E aí a gente tem o primeiro horizonte ali dentro do nosso barquinho. Eu acho que, inclusive, não cabe para alguém que está nessa posição querer atravessar o segundo horizonte e ir para o terceiro. Não dá. Porque é impossível, né? De uma forma estruturada. E assim, você está aqui em terra firme, Brasil. Você só vai chegar no Japão, se o seu caminho for o mar, se você entrar nele. Não dá para você sair daqui, ainda não dá, né? Para fazer assim, ó, parã, e aí você aparece no Japão. E não é num barquinho de madeira. Que também não, aí, né? também não. Né? Muito bem. Então, acho que agora tá todo mundo na mesma página. Segundo item de sobrevivência, né? Coerência nas camadas de inovação que você está e pretende atingir. Coerência. A primeira palavra é processo, a segunda é coerência. Perfeito. Por conta dessa simetria, né? Por conta dessa simetria. O exato. Muito bom. Júlio, terceiro aqui, viu? E esse eu acho que bastante gente vai se identificar. O trabalho entrou numa nova era. Não sei se nesse ano, mas há algum tempo, provavelmente ali próximo do momento da pandemia. Mas mesmo com ele tendo acabado de ter entrado numa nova era, ele já precisa de uma revolução aí, né? Porque o que a gente tem visto são, enfim, problemas psicológicos, problemas de performance de uma forma geral, problemas de cultura sendo cada vez mais agravados por conta de uma dinâmica existente que eu acho que transcende, inclusive, o tema de processos de trabalho e vai para vários outros aspectos, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem e estava estudando sociologia, enfim, entre temas variados,
o amor É líquido. porque ele levava lancheira ainda, eu imagino. Nossa, saudades, hein? A gente valoriza as coisas depois só, né? E não tem que se preocupar com o almoço, com o lanchinho, Né? isso vem Né? pronto, né? Tudo pronto. Mas eu lembro de ter lido O Amor Líquido de Bauman. Na verdade, eu li o livro da teoria do pêndulo dele, e que passa da liquidez, a sociedade, etc. Enfim. Então, assim, é um tema que ele transcende o trabalho. E eu queria entender contigo o seguinte ponto, sem também ficar muito discutindo, né, a raiz de tudo, porque eu acho que não dá para falar disso aqui. Mas você acha que o problema dessa dinâmica de trabalho atual tá no trabalho ou tá em uma dinâmica social mesmo que afeta o trabalho também? Então, como a gente tem interagido demasiadamente por meios digitais, assim, uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu esses dias é de que, se for parar para pensar, a gente passa mais tempo no mundo digital, no computador, trabalhando, do que no mundo real. E o nosso cérebro não foi feito para isso, né? Eu digo isso porque quando a gente está falando de, por exemplo, plataformas que ganham com a sua atenção, como o Instagram, como redes sociais e mídias sociais de forma geral, mais jogos e etc., a gente está falando de várias táticas para estimular a sua permanência naquela plataforma. Então, um algoritmo que ele é viciante, animações que liberam dopamina e etc. Estratégias aí, né? Então, por mais que pareça só que a gente está trabalhando de uma forma diferente, então antes era indo caçar e, enfim, abater uma presa, agora a gente está digitando num teclado, na verdade a gente está dando uma carga de informação muito maior do que inicialmente, né? Então, assim, dei toda essa volta para perguntar o seguinte. Eu acho que está claro que algo precisa mudar, né? Todo mundo vai meio nesse sentido. O que você acha que precisa mudar para a gente conseguir ter uma vida melhor? O que eu penso é que a mudança, queiramos ela ou não, ela vai acontecendo. É verdade. Existe uma falsa ideia de que as coisas acontecem porque nós assim determinamos, mas eu entendo que nós somos determinados do jeito que somos porque as coisas acontecem. Verdade. E isso é muito curioso, porque você vai criando modelos de gestão, modelos de relacionamento, modelos do fazer das coisas. E, inicialmente, eles vêm com essa roupagem de mudança, às vezes até de inovação, né? Em alguns casos disruptivo. Vamos ter mesa de ping-pong agora na empresa. Nossa, incabível, assim. Não, tá, bota lá mesmo. Daí o RH tem problema porque os caras quebram a mão jogando ping-pong dentro da empresa, né? Então, essas mudanças, elas vêm com essa roupagem de mudança mesmo, né? Mas eu entendo, bom, falsa, humilde intenção aqui, é que elas não são mudanças, elas são variações do mesmo tema. Qual é o tema? É o trabalho. Então, se antigamente eu preenchia uma planilha na mão, hoje eu preencho uma planilha também na mão. A diferença é que eu não escrevo, eu digito. E vai caminhar talvez para não eu precisar fazer planilha, porque a tecnologia vai gerar essas planilhas. Aliás, já até a gente consegue isso hoje, né? Então, assim, o que eu entendo e que eu acho que foi uma provocação muito positiva que você fez. A gente sai da consciência do trabalho medido pelo esforço e vai para a consciência das realizações apuradas pela orquestração dos fazeres, que não necessariamente demandaram esforços. Perfeito. Então, parece que ficou um pouco prolixo, mas eu acho que é isso que eu penso. Eu acho que, na verdade, ficou muito claro, porque a gente consegue contextualizar isso de tantas formas no nosso cotidiano mesmo, né? Sim. Então, assim, eu entendo que é lógico, né? Se a gente fosse ficar falando sobre todos os aspectos sociais, psicológicos que isso envolve, não teria fim e a gente precisaria de um Isso tem valor, isso. Mas aí no final do dia eu preciso entregar. Isso. Então, assim, o que eu entendi da sua fala
Hoje a gente tem uma dinâmica que ela pressiona mais, no sentido de entrega, porque a gente tem mais recursos de produtividade. Então, assim, se antes a gente podia fazer 1x por dia, hoje, como tem inteligência artificial, hoje, como você tem o celular, você pode estar conectado em qualquer lugar, você tem um monte de outras coisas, você precisa produzir 5x. Essa é a demanda que se espera de você. Você me permite um parêntese? Claro. Eu substituiria o pressiona mais pelo possibilita mais. Tá. Porque a pressão ela existe desde sempre. Quando eu era garoto, eu trabalhava em indústria. Cara, a palavra do dia era pressão. Pressão do líder de produção, pressão do gerente, pressão, entendeu? Pressão do mercado. Então, hoje a gente possibilita mais. Mas sabe o que eu acho que tem de ponto aqui? E talvez não, eu esteja em outro lugar e não é exatamente esse que você trouxe. Mas é assim, lá atrás, quando a gente só tinha telefone mesmo, você saía do trabalho, o telefone do trabalho ficava no trabalho. Você ia para casa e ligavam pro seu telefone de casa. Mas houve um momento que nem existia o telefone de casa ainda, né? Que era algo inacessível. Hoje você tem uma mesma coisa que você carrega até quando você está indo no banheiro. Então, quando eu digo de pressão, é num sentido de não tem esses espaços de alternância. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem mundos e mundos, né? Pô, o cara que tá no chão de fábrica, como você mesmo mencionou agora... Foi um deles. Continua a mesma coisa, e eu imagino que é uma pressão muito pior do que a que eu vivo, por exemplo. Eu entendo que a gente precisa reconhecer que certos trabalhos têm os seus privilégios e ponto. Mas, de uma forma estrutural, cara, o que eu vejo, assim, é uma geração nova crescendo com muito estímulo, porque tá muito tempo em plataformas digitais. E aí, por que eu tô colocando esse tema aqui no Manual de Sobrevivência para 2016? Porque a geração Z já é uma realidade no mercado de trabalho e já está trazendo conflitos por conta dessa nova dinâmica. Se é bom ou se é ruim, cara, conflito entre gerações existe desde que o mundo é mundo. Exato. Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas demanda uma reinvenção. Assim, o professor meu falou uma coisa, foi um professor de um curso livre, né? Que eu achei espetacular. Ele falou assim, eu já empreguei muita gente, já faz muitos anos, já décadas. Mas só nessa geração eu tô vendo um movimento muito louco. Que a pessoa pede demissão e dane-se. Sem ter um plano B, não. Então, assim, o moleque tem 19 anos de idade, ficou de saco cheio com algum expor que tomou. Não vou mais. Não vou mais. Pede demissão e vai embora. Né? Então, assim, como essa geração tá entrando e logo tem outra e outra, a gente vai precisar comportar tudo isso, né? Precisa, porque, assim, o boleto não para de chegar, né? Não para, exato. Você, quando você estava tratando comigo, né, o conteúdo desse nosso podcast, você usou uma expressão que eu gostei bastante, né, do hype ao ROI. Isso, esse é o último bloco. Isso. Eu acho que dá para a gente puxar ali um pouquinho, apesar de ser o último, porque ele meio que se mescla, né? Com isso. Boa, vamos já misturando com ele, legal. E tem uma outra aqui que é a questão da neutralidade, né? Que eu acho que está um pouco dentro do hype, sabe? A neutralidade eu acho que tá tudo junto. Sabe, fragilidade estrutural e porque tudo virou muito mais fácil de fazer, então no code, né? Então o hype do no code, né? Também, sabe? E que são dinâmicas de trabalho. São novas dinâmicas de trabalho para uma nova população de profissionais. Qual é a questão aí? Tem uma palavrinha que, ó, primeira palavrinha, né? Primeiro signo do nosso manual de sobrevivência aqui, né? Primeiro item foi processo. O segundo, coerência. O terceiro, orquestração. Esse último aqui, que é uma mescla desses assuntos finais, eu chamaria de consequência. Legal. Né? Então, tudo tem consequência. Consequência. Cara, que você pede demissão de manhã, na sequência chega o boleto. Você opta por uma existência corporativa, tecnológica, no-code, e a consequência é vulnerabilidade na segurança. Sim. Né? Então, eu entendo isso. Eu acho que se a gente apontar, sabe, os nossos olhares, esforços intelectuais, não só no mapeamento dessas consequências,
mas no esclarecimento para essa nova população profissional sobre os impactos dessas consequências diante das decisões hypianas, né, tomadas, acho que a gente consegue sair desse lugar. Né? Perfeito, perfeito. Faz sentido, Júlio. Então eu consegui, eu acho que de uma forma desafiadora, porque os meios, né, favorecem o contrário, é ter uma visão muito clara do objeto e da consequência dele, né? Isso mesmo, do objeto e da consequência, exato. Né? Perfeito. Porque a gente pensa no objeto. É verdade. E às vezes, quando a gente olha para a consequência desse objeto, até não vale a pena. Isso. Se você consegue antecipar, e isso tem tudo a ver com os itens anteriores, né? Tem tudo. Se você consegue, porque tem uma equipe adequadamente orquestrada, né? Porque essa orquestração privilegia a fluidez por meio da coerência. E porque essa coerência está estruturada em processos bem definidos, você mitiga os impactos nocivos. Isso, né? E faz valer a pena o avanço em algum projeto mais arriscado, né? Isso. Que é assim, quando a gente está falando de... quando o Júlio mencionou H3 e uma etapa de experimentação, de pesquisa e tudo, não é à toa que as pessoas tomam esse risco, né? Alto risco, alta recompensa, e quando acerta em cheio. Exato. Né? Exato. Agora, em escalas menores, mais reais, assim, para a maioria de quem está assistindo a gente, que não é um sócio executivo de uma empresa que tem 10 mil funcionários, 50 Mas o dia a dia, né? Tipo, segunda de manhã, 6 da manhã, quando o teu celular te acorda. Exato. Não, e eu tô falando isso acontece com todos nós, né? 50 mil funcionários, mas essas empresas têm muito mais que isso. Muito mais que isso. Enfim, a gente está falando de, o mundo e os jornais estão me jogando várias informações e várias possibilidades que são tentadoras. Mas faz sentido para mim avançar nessas possibilidades? Como que eu avalio isso? A partir dos requisitos que essas possibilidades, essas oportunidades, melhor dizendo, demandam. O que a gente aprendeu nesse ano? Tecnologia, como inteligência artificial, inclusive como automação de processos, demanda uma estruturação de processos. Sem dúvida. Até porque se automatiza a tarefa, né? Exato. Que é um item do processo, né? Exato. Por exemplo. E é assim, se o processo está ruim, você automatiza ele, você escala o problema. Você escala o problema. Automatizou o problema. Virou uma meleca gigantesca agora. É né? isso. Isso é muito claro e a gente aprendeu em tantas outras matérias e a gente barra, né? A gente já sabia desde sempre. Pois é, mas sabe aquela coisa que você sabe, mas aí você vai vivenciar a coisa, experienciar a coisa, sempre tem algo a mais para aprender? Isso, com certeza. Como a gente trabalha com processo, a gente já via o impacto disso, né? Desde, enfim, 13 anos de Flux já, né? Mas isso para outras escalas também. Então é assim, a gente está falando de inteligência artificial agora, mas sabe-se lá quais são as tecnologias que estão por vir nesses próximos anos e que vão abrir possibilidades, oportunidades de mercado tentadoras. Sim. Então, para sobreviver, entender muito bem o que é esse objeto, o que ele demanda e qual a consequência dele a partir da sua realidade material. Exato. E ponto, né? Você me permite, Matheus, acrescentar um último item aí? Claro. Só se você tomar seu café. Vou tomar o meu café aqui. Você não tá tomando seu. Tô tomando sim, ó. Não dá para mostrar para você, porque vai cair, né? Mas eu tô tomando sim, né? Ó. Senão o Epifanes não vai acabar nunca. Dura o tempo de um cafezinho. Então é assim, é verdade. Eu queria acrescentar um novo elemento aqui, né? Então a gente está falando da nossa lista de sobrevivência, né? Então nós temos 1, processos, 2, coerência, 3, orquestração, 4, consequências, e eu traria um quinto aqui, que foi algo que nós vivenciamos em um projeto encantador que a gente está vivendo, está produzindo aqui na Flux com parceiros, enfim, essa semana, que são os atalhos. Então, o signo é atalho. Por que eu acho importante trazer isso? Depois de tudo que a gente falou, né? Porque as pessoas acreditam que o atalho vai te fazer ganhar tempo, vai te proporcionar menos esforço e vai te trazer benefícios. Todo mundo sabe que toda viagem de família que a gente faz, quando aquele tio espertão que toda a família tem fala, vamos pegar um atalho. 3 horas a mais no tempo da viagem, ele descobre que
o atalho estava fechado 5 quilômetros depois que você entrou nele, mas deu certo quando eu era jovem, o cara tem 60 anos. Então, assim, mas curiosamente, no meio corporativo, a gente quer fazer esses atalhos. O tempo todo. E, e essa semana a gente viveu algo muito importante, que foi entender que o atalho é sim o meio mais rápido, mas não para você atingir necessariamente os seus objetivos. Mas ele é um meio mais rápido, potencialmente mais rápido, para a ineficiência, para o retrabalho, para a elevação de custo, para a ruptura da orquestração de uma equipe que está de forma coerente, ciente e consciente das consequências dos seus atos, porque tinha processos bem estruturados. Perfeito. O atalho acaba com isso. O atalho acaba com isso, né? Então, tá aí, acho que o fechamento disso tudo, né? Então é evitar atalhos, né? Evitar atalhos, evitar atalhos. Você falou assim que não é atalhos, daí eu pensei, poxa, ele vai falar a favor dos atalhos. Exato, não, então como item de sobrevivência, evite atalhos, né? Evite, assim, não dá, atalho é um problema mesmo. Perfeito, perfeito. Tem a frase, né, que um conhecido, enfim, a gente gosta e admira muito aqui na Flux, né, falou, que é assim, começa devagar que eu tô com pressa. Isso, é uma pessoa que a gente admira muito, trouxe isso pra gente, né? Essa frase é espetacular. Verdade. É espetacular. Comece devagar que eu tô com pressa. Evite atalhos, né? Esses dias olha só que besteira. Tava, por algum motivo na reunião, eu cosquei a minha garrafa, que ela é de tampa, assim, tem um canudinho, é uma legal. Enfim, tem uma estrutura bem diferentona e basicamente tem a versão em canudinho e você pode tomar no caneco, né? Por algum motivo eu dissociei ela para tomar normal. Bom, terminou a reunião rapidinho, tampei ela aqui, saí, fui na pressa para guardar as coisas. Na hora que eu fui buscar ela de novo, eu peguei pela tampa e puxei. Caiu um monte de água. Né? Então assim, eu tô falando isso por quê? Porque até na vida real, sem ser trabalho, assim, sem dúvida. atalho acaba sendo isso, problema, né? É isso, é sempre assim, né? Então a gente deseja de verdade que o próximo ano traga para vocês, né, tantas coisas positivas quanto as que vocês viveram esse ano, assim como nós, e novas experiências positivas, evitando atalhos. Evitando atalhos. Né? Com consequências previsíveis, com a dinâmica operacional, né, da organização bem orquestrada e, sobretudo, de forma coerente e com processos bem estruturados. Eu acho que esse é o recado que eu poderia deixar aí para vocês, para finalizar esse ano e começar o próximo. Perfeito. É isso. E assim, Júlio, a gente passou por cima bem rapidinho sobre a questão do hype ao ROI, né? Mas eu acho que dá para usar isso como um gancho de finalização. Fechamento, né? A gente viveu e está vivendo, e eu acho que vai continuar, anos de hype acerca de tecnologia, essencialmente. Sim. Com um nome muito claro, que é inteligência artificial. Particularmente eu entendo que isso faz parte do jogo, porque existe uma quantia de empresas de inteligência artificial que se sustentam em função da mídia também. Porque se o hype sumir, o valor dessas empresas diminui. E se o valor diminui, muitos acionistas vão ficar zangados por medo, né? Sempre. Então tem todo esse jogo, mas eu digo isso porque quando a gente sai desse hype e vai ao ROI, de uma maneira muito material, assim, independente se você tá no H1 ou se você tá no H3, a gente tá falando de estruturação de processos na prática. Porque se você tá sofrendo para conseguir implementar soluções que são disruptivas, que são assim inimagináveis nesse primeiro momento, talvez você deva voltar à estrutura da coisa. Talvez a resposta esteja ali, na sutileza dos detalhes. Então, esse é um primeiro ponto. E no outro 99% das pessoas não estão nisso. Estão num estágio muito embrionário lidando com problemas que são resolvíveis. Em H1 e H2, no máximo. Exato. Né? E quais são esses problemas? Por exemplo, excesso de trabalho, turnover alto, ou na empresa ou na sua área, baixo padrão de qualidade nas entregas.
Então, geralmente, retrabalho e turnover está muito associado com essa dificuldade de levar padrão para... Zero investimento em capacitação e treinamento. Enfim, E aí vai, várias coisas, né? Aí vai. Também falta de visibilidade sobre a empresa, ou sobre sua área mesmo. Então, assim, você não conseguir entender aonde que a sua área encosta em outras áreas. Exato. Se você está numa área, por exemplo, como marketing, poxa, o que que eu devo esperar de áreas como vendas e o que que eu devo entregar para outras áreas, como, por exemplo, de operações. Ter esses acordos de entrega estabelecidos sem estar formalizado acaba prejudicando muito a dinâmica, porque o que foi acordado pode ser na minha cabeça uma coisa e na sua outra. Aquilo, eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você entendeu sobre o que eu falei. Exatamente. E sempre as pessoas vão entender a partir do seu repertório. Agora, se está escrito, se está acordado, se é institucional, não é de pessoa para pessoa. Essa é a função do código, né? Código é assim, eu digo, você diz, a gente codiz a mesma coisa. Perfeito. E a escrita é um código. Exatamente. Perfeito. E é institucional, Júlio. É. Sai pessoa, entra pessoa, é aquilo que está escrito. Aquilo está lá, exato. Por que que eu dei essa volta toda aqui? Porque se resume a processos. Se você tem dificuldades como essa, você pode chamar o Flux para ajudar a resolver. Muito bem. Acesse o nosso site, conheça nossas soluções lá. Desde a estruturação, a implementação e a governança de soluções de processos, você encontra na Flux, com uma história de 13 anos, grandes corporações atendidas e grandes projetos realizados. E os 3 eixos fundamentais, né? Movidos por processos, impulsionados por tecnologias e empoderamento de pessoas. Exatamente. Essa é a ideia. Muito bem. Espero que o seu cafezinho tenha sido tão bom quanto o nosso. Júlio, você terminou seu café? Fala a verdade, hein? Não. É que tem boas coisas para falar ainda, né? Mas ele não tem jeito, ele faz a gente parar. Ainda bem que eu não passei esse café, hein? Foi de máquina, então eu vou me sentir menos triste aqui. Mas o próximo eu escolhi um café mais gostoso. A gente aqui de bastidor já tinha conversado que não tava... Ruim. Foi um sabor especial de Natal, assim, né? Alto risco, e a recompensa não chegou. Pois é. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço muito você que assistiu até aqui. A gente realmente deseja um 2026 maravilhoso e incrível para todos vocês. Para você também, Júlio, e para mim também eu desejo. E que a gente consiga, nesse final de ano, dar uma pausa, respirar, conseguir absorver o que foi todo esse aprendizado que a gente viveu e conseguir avançar para um ano mais fluido. Sensacional. Então, um excelente final de ano para você, para todas as pessoas que você ama, e ano que vem a gente está de volta. Isso aí. Um abraço, gente. Tchau.